dia, meus amigos. Nós estamos aqui na TV Barueri Live, hoje, no dia comemorando o mês de outubro, que se diz o Outubro Rosa, né? Então, hoje, participando da campanha do Outubro Rosa, estamos aí. E representando a classe feminina, hoje nós temos aqui a nossa amiga Jane. Jane, para alguns, né? Para nós que conhecem ela há muito tempo aí, ela dá pra gente um pouquinho de liberdade de chamar ela somente de Jane. Ô Jane, se apresenta aí pro pessoal. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite por estar aqui nessa manhã maravilhosa, né? Na hora do almoço aí. Então, quero agradecer a vocês que estão aqui nos acompanhando. E eu cheguei aqui no esporte de Barueri lá em 1991. Ainda existia o AET, o Cabral cuidava do AET. E eu comecei nas escolinhas de esporte. Então, eu comecei praticando judô. E os meus professores me incentivaram, me estimularam a querer galgar voos maiores. E aí depois eu queria ser faixa preta, queria ser professora de educação física. E assim eu fui conquistando espaço. Atualmente eu sou faixa preta em judô, sou formada em educação física, tenho especialização em fisiologia do exercício pela USP e MBA em Life Coach pela Anderson University. E também tenho especialização em pós-graduação na área de educação e coach financeiro também, Cabral. Hoje o papo é bom, o papo vai se estender um pouquinho, mas hoje com certeza é mais um daqueles dias em que um dia só esse momento se torna pequeno, então nós vamos precisar de mais tempo de você aqui com a gente. Ô Jane, me diga uma coisa, primeiro de tudo, o que é coaching? Então vamos lá, o que é coaching? Então, para ficar fácil vocês entenderem o que é o coaching, eu vou mostrar aqui, ó. Vou falar desse coaching aqui, ó. Coaching. O coaching é uma metodologia planejada com comprovações científicas que ajudam as pessoas a saírem de um estado onde elas estão e chegar em um estado desejado. Então, esse processo, né, é um caminho, é uma estratégia para você chegar em algum lugar. E isso tem ajudado no desenvolvimento pessoal. Algumas pessoas utilizam o coaching empresarial nas empresas também e é muito utilizado dentro do esporte. E digamos o seguinte, o coaching ele é uma metodologia recente no esporte, podemos dizer de quanto tempo para cá? O coaching no esporte, ele começou em 1950, né? 1800 e século XVIII, século XIX, o coaching ele começou sendo utilizado como uma metodologia na Universidade de Oxford. E esse processo era utilizado para os tutores que ajudavam os alunos a alcançar a performance. E aí, em meados de 1950, ele foi introduzido no tênis, foi utilizado no tênis para os treinadores motivar e ajudar os atletas a alcançarem a alta performance. Legal. Me diga uma coisa, qual a diferença entre coach e coaching? Então vamos lá. Não só até a pronúncia, se a gente prestar atenção, é um pouco diferente, né? Coach e coaching. Isso. Então, o coaching, que é o que o Cabral está perguntando, o coaching e o coaching. O coach é o profissional. É aquela pessoa que estuda, que tem capacitação para ajudar o cliente, que seria o coach. Sair do estado onde ele está e chegar no estado desejado. Então, o coach, o profissional ou o treinador, ele passa por processos de formação e ajuda o cliente, que seria o coach, o aluno, o atleta, traçar as estratégias, que seria o coaching, para chegar em um determinado local. Vamos exemplificar aqui para ficar mais fácil. Se nós pegarmos
você que está aí, você faz parte do futebol amador de Barueri. Vamos falar um pouquinho de futebol, linkar com o futebol, que fica mais fácil para entender. Então, eu vou fazer uma pergunta. Qual área da sua vida que você gostaria de melhorar? Onde que você está? Pega uma área da sua vida, pode ser os seus relacionamentos familiares, relacionamentos interpessoais, pode ser o seu desempenho dentro de campo, pode ser cuidados com a sua saúde, pode ser o seu desenvolvimento intelectual, pode ser uma área profissional, o seu trabalho. Escolhe uma área que não está bacana. Pega aí uma dessas áreas da sua vida e dá uma nota para essa área. Dá essa nota e aí eu vou fazer a pergunta. E você vai respondendo aí. Se tiver papel e caneta aí, vai anotando, senão vai respondendo mentalmente. O que não está bom? Por que você deu essa nota? Se deu uma nota 4, uma nota 3, vamos imaginar que de repente o seu time não está tendo um bom desempenho num campeonato, você tem problemas com a sua esposa porque ela não quer que você vá lá praticar futebol e toda vez que você chega em casa isso acaba comprometendo seus relacionamentos. Esse problema é eterno, hein? É eterno. Tem uma música do Fundo de Quintal que fala lá que você sai, que você bora, ora, alguma coisa assim, né? Que fala que você sai e a mulher reclama e o galeto, você esquece o galeto lá e vai embora, né? Então, pega essa área e dá uma nota. E aí você vai identificar por que essa nota, o que não está legal. Então, o coaching é um profissional que ele vai fazer perguntas que vai ajudar o cliente nesse autodesenvolvimento, refletir e encontrar as respostas dentro de si. Então, o que não está bom? E anota aí, tá? Por que você deu essa nota? Por que essa área da sua vida não está legal? Ou porque você não está tendo os resultados que você gostaria. Então, o primeiro passo é fazer esse diagnóstico. Onde que você está? O time não está tendo bom desempenho, os atletas que jogam no meu time, eles trabalham, eles chegam cansados, o time adversário contrata o pessoal que disputa lá, jogadores que já jogaram na seleção brasileira e aí o seu time acaba tendo desvantagem. O que é que não está bom? Então, você vai fazer esse diagnóstico, onde você está nesse momento, nessa área da sua vida. E aí, a próxima pergunta é, onde que você está e qual que é o seu estado desejado? Lá por volta de 1500, mais ou menos, o coach, né, ele era utilizado como um transporte, né, de tração animal, onde o condutor da carruagem transportava as pessoas de um local até o outro. Então, essa palavra coach, ela tem origem, ela é inglesa de origem húngara. Então, você saía de um estado e ia para um outro local. Passado-se um tempo, o coach ele era utilizado para levar as crianças, transportar as crianças no mundo das ideias. E aí eles utilizavam essa analogia, onde os camponeses, onde as crianças utilizavam a carruagem e essa carruagem transportava as crianças de um local ao outro. Ou seja, os campos onde as crianças eram transportadas na Inglaterra por meio da carruagem era utilizado como uma analogia para as crianças entenderem esse transporte. Então vamos lá, pegar agora você, transportar qual que é o seu estado desejado. Onde você quer estar nessa área da sua vida que você elencou nos próximos 12 meses, nos próximos 5 anos ou nos próximos 10 anos. Então você vê onde que você está e onde que você deseja chegar. E aí nós vamos criar estratégias, né? O coach ajuda você a olhar para dentro e desenvolver, conhecer as suas capacidades, as suas qualidades e as suas fraquezas. Porque uma vez que você tem essa consciência desse autoconhecimento, você consegue criar passos, dar passos na direção de onde você deseja chegar.
Um detalhe extremamente importante que eu particularmente não sabia, fiquei sabendo agora com essa informação que você está passando para a gente. Na realidade, existem 3 pronúncias. Nessas 3 pronúncias, você qualifica o indivíduo ou a pessoa e o trabalho. Primeiro, coaching é a metodologia que se usa para alcançar esse objetivo. O coach é o treinador, ou seja, no caso você é a pessoa que está aplicando essa atividade. E o coach, que é eu que vou ser estudado, eu que vou te passar as informações. Olha que coisa, hein? Normalmente a gente que é leigo no assunto sempre ouve a pessoa dizer: ah, coach, tudo é coach. E na realidade você tomar cuidado com as pronúncias. Coaching é uma situação, coach é outra e coaching é outra situação, né? Exatamente isso. Legal. Me diga uma coisa. O que faz o profissional do coach, eu acho que já ficou claro pra gente aqui, que seria o coach, o treinador. Agora me diga uma coisa, qual a importância deste profissional na vida das pessoas? Se você puder transportar um pouquinho para o atleta especificamente. Então vamos lá. A importância de um coach na vida do atleta é a questão de desenvolver o mindset. O mindset é o seu modelo mental. Como que é o seu modelo mental hoje? Eu atendo muitos atletas atualmente, principalmente os atletas da área do futebol. E o que acontece? Às vezes o atleta acha que o inimigo dele está fora, que o inimigo dele é o oponente, é o time adversário, onde na verdade a gente percebe que o maior inimigo são os monstros que ele cria na cabeça dele. Então, às vezes o atleta ele tem insegurança, ele se sente inferior, tem complexo de inferioridade, acha que os outros atletas são melhores do que ele tem medo de arriscar, medo de errar. Então, a importância deste profissional, primeiro, é ajudar na reprogramação mental, né? Acabar com esses monstros que existem na cabeça do atleta e mostrar quais são as capacidades que ele tem. O coach ajuda o atleta a ter uma mentalidade de campeão, uma mentalidade de vencedor. E aí a gente reprograma os seres humanos, tanto o atleta, sendo ele atleta ou não, ele tem muitas crenças limitantes, crenças sabotadoras. Por exemplo, às vezes um atleta chega para mim e fala assim: eu quero ser jogador de futebol, mas ele acredita que se ele usar short, ele não vai, se ele usar um shorts, ele não vai agradar a Deus. E aí eu falo assim: mas peraí, não é possível, você não vai ser goleiro. Você quer jogar futebol de calça? Então, olha só, uma crença pequena. Não, se eu usar um shorts, eu não vou agradar a Deus. Então, essa crença impede ele de ser o jogador que ele conta na cabeça dele que ele quer ser, porém essa crença impede. Outros atletas têm muito medo de arriscar, medo de errar. E hoje a gente sabe que o erro ele faz parte do processo de crescimento e desenvolvimento do ser humano. O que não pode acontecer é você errar e ficar sofrendo a vida inteira com aquele erro que você cometeu ali atrás. Na verdade, você erra, aprende com o erro e já corre dobrado para superar aquele erro que você cometeu ali atrás. Então, o nosso principal trabalho é ajudar nessa questão de modelo mental, a questão de motivação, a questão de mostrar para o atleta quais são as qualidades que ele tem que vão ajudar ele chegar onde ele quer, quais são os pontos fracos que precisam ser desenvolvidos para que ele consiga ser um atleta de elite, consiga se destacar no meio da multidão. E essa questão do planejamento também, planejamento estratégico, onde eu estou, onde eu quero chegar e quais são esses passos que o atleta precisa dar. Então, esse profissional ele vai fazer alguns questionamentos que vai levar o atleta a refletir o que ele precisa fazer para chegar onde ele quer chegar. Então, nós trabalhamos muito com a questão da autorresponsabilidade e a conscientização, porque o coach ele não dá resposta, ele utiliza ferramentas, perguntas poderosas para ajudar o atleta a encontrar essas respostas dentro dele. Tá, você acaba de dizer pra gente que você atende muitos atletas, né? Você falou até que principalmente do futebol. Sim. Conta pra gente aí
algumas modalidades que você atende hoje, além do futebol? O foco é futebol. Apesar de ter a formação nas artes marciais, o foco é futebol. E eu vou compartilhar para vocês por que o foco é futebol. Durante 17, dos 11 aos 17 anos, durante 17 anos eu pratiquei artes marciais. E aí eu tinha a minha meta, que eu só iria me casar depois que eu fosse faixa preta e fosse formada. E o meu sonho era ser mãe de menino. Eu não sei se é devido à arte marcial, aquela coisa mais brusca, mais grossa. Eu acho que eu nunca fui uma menininha muito delicada. Então eu falava assim, acho que se eu tiver um filho, vai ser mais fácil para eu cuidar. E aí o meu filho nasceu. E quando ele começou a falar, a primeira coisa que ele falou era que ele queria ser jogador de futebol. O meu esposo trabalha com futebol também, e ele foi crescendo, e chegou um momento em 2016 que ele fez a seguinte pergunta para mim, Cabral: mãe, o que estuda para ser jogador de futebol? Quem trabalha com futebol é o pai dele, não sou eu. Mas ele fez a pergunta para mim, e quando ele me fez essa pergunta, ele disse o seguinte, ele falou assim, mãe, eu fui para a escola e o professor perguntou qual que era o nosso sonho. E eu falei que o meu sonho era ser jogador de futebol. E aí o professor falou que era melhor eu escolher outra coisa, porque ser jogador de futebol era muito difícil. E aí, devido a esse fato, ele perguntou para mim o que precisava estudar para ser jogador de futebol. E com toda a formação na área da educação física, eu não tinha resposta. Mas quando ele contou aquele fato para mim, eu falei, eu não fui mais a mesma pessoa. Eu vou estudar para buscar a resposta. E aí, uma das coisas que eu identifiquei foi que o jogador de futebol tem a questão financeira. O primeiro ponto que eu identifiquei foi a questão financeira. Às vezes o jogador ganha muito dinheiro e perde muito dinheiro por falta de inteligência para administrar as finanças, ou por, às vezes, delegar essa responsabilidade para o empresário ou para uma pessoa que não sabe também cuidar do dinheiro dela. Então, eu fui fazer essa especialização na área da educação financeira, e aí eu também aprendi que o jogador de futebol, ele precisa ter um modelo mental de campeão. E aí eu comecei a fazer pesquisas sobre o que as pessoas que jogavam futebol, como que era. Então fui fazer pesquisa, entrevista com jogadores, ex-atletas. Tive a oportunidade, em um momento aqui na Arena Barueri, compartilhar o palco com Walter Feldman, ele falando de futebol e eu falando de educação financeira. Então, eu comecei a entrar nesse mundo do futebol. E o meu filho pratica futebol. Então, eu estava ali no futebol e aí comecei a praticar o coaching com ele, trabalhando a mente dele, ajudando ele a superar os limites, às vezes insegurança e algumas dificuldades. E chegou um momento que ele falou assim para mim, mãe, isso aí é muito chato. E aí aquilo me cortou o coração. E ele tinha alguns amigos que eles ficavam impressionados com os resultados que ele tinha, porque a gente fazia esse trabalho mental de forma informal, como no caso eu era a mãe dele, né? E aí esses garotos, aí ele falou, isso é muito chato. Eu falei assim, poxa vida, tem um garoto ali que gostaria de passar pelo processo de coaching e às vezes os pais não têm acesso. E aí ele falou pra mim assim, por que você não vai ajudar ele? E aí eu respirei fundo e eu falei assim, ok, eu vou ajudar o Joãozinho. E aí comecei ajudando o Joãozinho. Joãozinho teve um excelente resultado, inclusive entrou no Barueri, começou a jogar aqui no Barueri, a gente trabalhou essa questão da mente dele. Hoje ele está, nesse exato momento, ele está em Sergipe, e aí mais garotos começaram a me procurar. E agora, durante a pandemia, eu tinha um projeto que eu tinha começado a estudar lá em 2016, quando meu filho me fez essa pergunta. E agora, durante a pandemia, nasceu a Boleiros Academy. A Boleiros Academy, se vocês quiserem lá, aproveita lá, ó, curte lá no Instagram, segue lá. Manda aí o endereço de novo aí. Fala aí de novo o endereço pra gente. @Boleiros Academy. Então, a Boleiros Academy nasce com essa ideia de ajudar o atleta de futebol ter a performance dentro e fora de campo, no curto, no médio e no longo prazo. E aí, por estar 24 horas nesse mundo do futebol, eu resolvi especializar. Então, eu tenho um atendimento voltado para os atletas de futebol, porque eu vivencio isso, meu filho, meu esposo, 24 horas por dia. Então, eu falei assim, deixa eu focar, ser especialista nessa área, e isso diferencia o meu trabalho também.
primeiro, eu tenho vivência como atleta, eu convivo com uma pessoa que é treinador de atleta e eu convivo com uma atleta também. Então eu resolvi focar e eu vejo que no mercado existe uma carência, às vezes, dos pais. Por exemplo, eu tenho um cliente que só tem o pai, o garoto, ele é órfão de mãe. Então não tem isso. Então, por ser mulher, por ser mãe e por ter todo o conhecimento acadêmico, eu consigo dar esse suporte também com essa visão integral e sistêmica. Isso, normalmente no esporte, via de regra, normalmente o atleta é órfão de mãe, porque o pai está sempre lá. Isso. Às vezes existem casos evidentes que a mãe aparece, às vezes a mãe faz o papel do pai, mas 90% dos casos, como você disse, o atleta é órfão de mãe. E isso que você falou é muito importante, de trabalhar a mente da pessoa, seja ela atleta ou não. Eu tenho uma experiência própria, onde a minha esposa disse o seguinte: o filho dela queria estudar medicina e um médico falou para ele: olha, ele fez fazer outra coisa que é muito difícil fazer medicina. Realmente a gente imagina que não é fácil, mas com 26 anos ele já era médico formado. Hoje é um anestesista de primeiro mundo, Dr. Lucas Alves dos Santos de Medeiros Vale. Um abraço. Olha só, tem uma pergunta extremamente importante, mas eu não poderia deixar de dizer para você que está aqui o Arizinho curtindo a gente, Marcos Agostinho, grande Marcos Agostinho, meu atleta de judô também, Marcos Agostinho. Marcos Agostinho, um forte abraço. Marcos Agostinho é excelente profissional, eu admiro muito o trabalho do Marcos Agostinho. Ari, um super amigão também, forte abraço aí para você. Gente boa. Essa pergunta é muito importante, eu acho que ela é muito interessante. O coaching com ING, o processo, ele é igual a uma terapia? Vamos lá. Às vezes as pessoas confundem muito coaching com terapia. É tudo a mesma coisa? É tudo igual? E eu estou aqui para dizer que não. O coaching, ele vai trabalhar com o seu momento presente e o seu momento desejado. Onde você está e onde você deseja chegar. E normalmente os processos de coaching duram em torno de 10 sessões. Então tem prazo para começar e prazo para terminar. Então você consegue resultados num curto espaço de tempo. Já a terapia, quem trabalha com terapia geralmente é um psicólogo. Então o psicólogo vai trabalhar com traumas do passado e dentro da terapia você tem prazo para começar, mas você não tem um prazo para terminar. Então é um trabalho completamente diferente. Você falou que o processo do coaching, ele tem um prazo para terminar, ou seja, basicamente nós estamos falando de 10 sessões. Passou as 10 sessões, acabou e não tem um refil, vamos dizer assim, um recall? Pode ter sim. Primeiro, você passa por esse processo e aí você vai acompanhar lá, alcancei esses resultados. Quero fazer a manutenção, quero voltar daqui um tempo para ver uma outra questão, de repente surgiu algo no meio desse tempo. Você pode trabalhar com outras áreas, você pode voltar para trabalhar diferentes áreas, mas quando o processo ele é muito bem feito, normalmente você consegue... Diferentes áreas com a mesma pessoa, o coach. De repente ele quer um outro objetivo. Isso, mas para aquele primeiro objetivo são 10 sessões. Em 10 sessões tem que objetivar aquilo que ele está querendo. Exato. Vou dar um exemplo. O garoto queria entrar em um clube, está jogando. O objetivo do garoto era estar jogando em um clube. Então, primeira sessão, nós estabelecemos lá uma meta de 30 dias para ele. Tá. Né? E aí, ele conseguiu entrar no clube nesse período de 30 dias. Dentro do processo, aí ele tinha lá os medos, as inseguranças, e aí nós fomos trabalhando nisso, dentro dessas questões, para que ele conseguisse apresentar o futebol dele, ter mais confiança, arriscar. Ok, fechou esse processo. E aí surgiu uma outra questão. Passaram-se praticamente 9 meses, a criança nasceu, e aí a outra questão que ele tinha era, como que eu vou lidar com esse distanciamento da família?
eu quero ser jogador de futebol, mas surgiu uma outra questão. Eu tenho dificuldade, eu já perdi oportunidades para ir jogar longe porque eu tenho medo de sentir saudade da família, ficar longe. Então a gente desenvolve um novo processo para solucionar essa questão que não apareceu ali no processo. Eu vou contar para vocês aqui uma passagem em cima disso que você está falando. Eu cheguei para trabalhar em Barueri em 1989. Em 1990, nós fomos participar dos Jogos de Inverno em Franco da Rocha. Até então, nunca teve uma delegação de Barueri que foi para participar de um evento fora da cidade, onde essa delegação era obrigada a ficar numa outra cidade. Então eu tive a felicidade de ser o primeiro chefe de delegação em Barueri. E nesse momento, olha, nós estamos falando de Franco da Rocha, uma cidade vizinha aqui. E algumas pessoas, alguns jogadores, não aguentaram ficar uma semana em Franco da Rocha. E a alegação era realmente essa, saudade da família. E isso que você está falando realmente acontece. E isso aconteceu, olha, eu fiquei abismado. Eu não sei se porque a gente já era de um esporte um pouco de um nível um pouco mais alto. Eu falo, não é possível. Nós estamos falando de um processo de 31 anos atrás. Eu não acreditava que as pessoas sentiam isso. Beleza, isso foi em 90. Em 91, Barueri pela primeira vez foi participar dos Jogos Regionais, que foi em Cubatão. E aconteceu a mesma situação. Eu tive atleta, olha só, você fala assim, parece que eu tive atleta de futebol. Sim. Que o treinador chegou pra mim à noite e falou, Cabral, eu tô com um problema, que fulano quer ir embora. Eu falei, mas o que aconteceu? Não sei. Aí eu chamei a pessoa e falei, mas o que está acontecendo? Está te faltando alguma coisa? Você tem sua roupa tá limpinha, você está se alimentando, tá tudo... Não, tá tudo certo, é que eu tô com saudade da minha família, eu tô com saudade da minha mãe. Pô, quando o cara falou pra mim, eu tô com saudade da minha mãe, me desmoronou. Eu, como diz um amigo meu, eu caí das pernas. Porque quando fala da mãe é complicado. E o garoto, na época, ele devia ter 16 para 17 anos. E não foi um único caso. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, ainda hoje acontece isso? Olha, eu estou com um caso fresquinho, quentinho, que eu estava tratando ontem à noite de um atleta de 18 anos que está em um outro estado para disputar um campeonato estadual e o sonho dele era estar onde ele está. E aí ele mandou uma mensagem para mim, chegou no estado lá no domingo e falou, eu falei, e aí, como que está? Ele falou, tá difícil, tá bom, mas tá difícil, porque eu tô com saudade da minha mãe. E aí eu falei assim, peraí, quando você diz que você está com saudade da sua mãe, quantos anos você tem? E aí ele falou assim, eu tenho 18 anos. E eu falei assim, não, para, vamos lá. Quando você diz que você tem saudade da sua mãe, quantos anos você tem? E aí ele falou assim, eu tenho 10 anos. E aí eu falei assim, ou seja, a sua criança interna quer voltar para o seio familiar, quer voltar para os braços da mãe. Porém, nesse momento você tem 18 anos. Quem foi que estabeleceu esse sonho de ser jogador de futebol? Ele falou assim, eu. Eu falei, quando nós trabalhamos no processo lá atrás, existia um preço para você chegar onde você queria chegar. Não existia? Ele falou, existia. Eu falei, você se colocou à disposição a pagar esse preço? Me coloquei à disposição a pagar o preço. Eu falei, então não seja injusto com o Papai do Céu. Peça perdão para ele porque você pediu tanto, você orou tanto para que chegasse esse momento e você está agora um lugar onde 5% dos atletas de futebol conseguem chegar. Disputar um campeonato que você vai poder disputar. E como que a gente faz para lidar quando bate essa saudade? Eu falei assim, você trocaria tudo que você está tendo aí para voltar para sua casa? Ele falou assim, às vezes na hora que aperta muito a saudade, eu acho que eu trocaria. Eu falei assim, peraí, vamos parar tudo, porque nós trabalhamos que você queria ter um sonho, que teria um preço e que você precisa ter um porquê. Ou seja, quando a gente estabelece um lugar para chegar, a gente precisa ter um porquê muito forte
e muito bem definido, porque você vai pagar um preço. Se você não tiver uma motivação, esse porquê a sua motivação forte e definida e forte o suficiente para fazer você superar todos esses obstáculos que vão aparecer no meio do caminho, você acaba desistindo do propósito. E eu falei, e qual que era a sua motivação? Ah, minha motivação é fama, sucesso, dinheiro, poder dar uma vida melhor para a minha família. E aí eu falei para ele, então é justamente pela sua família que você deve focar no seu trabalho e você deve ficar aí. E aí ele falou assim, nossa, é verdade. Então tinha a questão da saudade da família e a questão, ele deu uma balançada quando começou a chegar outros jogadores que vão jogar na mesma posição que ele joga. Entendi. Aí sim bateu a saudade do colo. A saudade do colo, mas ele viu, eu falei assim, seja bem-vindo ao mundo do futebol. Essa é a vida do jogador de futebol. E esse foi o seu primeiro atendimento com ele? Não, a gente começou o trabalho em janeiro, no começo do ano. Ele foi, na verdade, foi o meu primeiro cliente, né, que meu filho tinha indicado. Ah, então vai ajudar ele lá. E aí, por 9 meses, ele foi pro Barueri, do Barueri foi para um outro time, está disputando vai disputar esse campeonato estadual agora. Então, tem a questão será que eu vou conseguir me garantir aqui? E uma outra questão que ele perguntou ontem, falou assim, a questão da solidão. Eu falei assim, é normal sentir solidão? Eu falei, sim, a vida do atleta de futebol, ela é solitária, porque a gente está falando de alto rendimento. No campeonato amador, o foco ali é lazer, diversão, existe uma competição muito forte também, porém o foco é outro. Eu falei, ela é solitária porque você está no alojamento, dormindo com os mesmos caras, de repente, que querem tomar o seu lugar, que vão disputar aquele lugar com você. Então, você precisa estar muito focado. Então, se você ficar preocupado em ficar postando foto nas redes sociais, preocupado com a namorada, preocupado com a mãe, você perde o seu foco. E era exatamente isso que estava acontecendo, porque como ele deu essa titubeada, então ele já não estava conseguindo apresentar o futebol dele, estava cometendo erros, e aí a curva só vem descendo, né? É ladeira abaixo. E aí já estou dando esse suporte para ele para conseguir se manter lá e falar assim, tá, vamos revisar tudo que nós vimos, porque a gente fez o trabalho e logo veio a pandemia. Então agora ele está vivenciando na prática. Então a gente está reforçando aí todos os conceitos que foram trabalhados, definidos e ajudando ele a se conectar com o propósito dele. Uhum. Então é sempre importante ter um propósito. Eu vou fazer isso com qual finalidade? E o que eu ganho? Porque o ser humano nasceu para ganhar. Sim. Né? Então é sempre bom você saber, tá, você quer isso, tá, o que você ganha? Qual que é o seu benefício? Mas tem um preço. Está disposto a pagar o preço? Bacana. Amigos, nós estamos aqui na TV Barueri Live, hoje no Balcão Esportivo, com a nossa amiga Giane Carvalho, a coaching. Olha só, você não pode perder de segunda a sexta, aqui na TV Barueri Live, às 20 horas, de frente com o Randall. Ele é problema. Ô Giane, depois de todo esse comentário, essa exposição que você fez, eu não posso deixar de falar que eu também vivenciei isso, da saudade da mãe. E olha, eu já adulto com relação ao trabalho. Quando eu vim para Barueri, quem me trouxe para trabalhar aqui foi o Nelson Barcelos, grande Nelson, um abraço. O Nelson, fui algumas vezes na minha casa e tal, aí um belo dia ele falou assim, Cabral, você precisa que você me responda, você vai ou não vai? Isso eu morava em Osasco, na Vileara. E eu disse a ele o seguinte, Nelson, tá bom, eu vou, mas só se eu for e voltar no mesmo dia. Se dormir lá em Barueri, eu não vou dormir, eu tenho que ir e voltar no mesmo dia. Pô, Cabral, Barueri é 20 minutos daqui. Falei, então tá bom, eu vou. Ou seja, eu vivenciei isso também, porque eu queria vir, mas eu não queria ficar, eu tinha que ir e voltar, porque eu queria voltar para minha casa. Acontece, tá vendo só como você é pego de surpresa? Agora fala pra gente assim, quais os benefícios que o processo do coaching pode trazer para você, enquanto atleta e enquanto pessoa não atleta? A primeira questão é esse autoconhecimento.
você olhar para dentro e saber que você é a única pessoa responsável pelos seus resultados. Então, o benefício é essa questão da autorresponsabilidade, a questão de identificar as crenças limitantes, a questão de entender o porquê que você vai ter a disciplina, qual que é o preço que você vai pagar, criar estratégia, um caminho que vai ajudar você chegar nos seus resultados com rapidez e velocidade. Então você tem uma direção, você consegue chegar muito mais rápido uma vez que você sabe onde você está, sabe onde você quer chegar e qual o caminho que você precisa percorrer. E o coach, o papel do coach é estar ao lado do coach, ao lado do cliente. O coach não é maior do que o cliente, não. O coach caminha lado a lado. Então, o coach pega na mão do seu cliente e fala assim, vamos lá, vamos trilhar esse caminho junto, vamos entrar nessa jornada juntos para chegar até lá. Tá, me fala uma coisa. Existe qualificação para o processo de coach, por exemplo? Você me falou sobre, me comentou sobre o processo do Coaching Life. Sim. Existe o Coaching Life ou não é essa a nomenclatura? Existe outra nomenclatura para esse processo? Tá, então existem vários processos para diferenciar o coach, ou seja, o Life Coach seria um coach de vida, que está mais voltado para esse desenvolvimento pessoal. Hoje existem também business coach, coach de relacionamento, coach financeiro, que é uma outra especialização que eu tenho. Então, cada área da vida tem um profissional que se especializa naquela área para atender os seus clientes. E na hora que você for contratar um coach, é muito importante você ver, porque agora é moda, né? Todo mundo é coach. Pesquisa quantas horas de atendimento aquele coach tem, aquele cliente tem, porque às vezes o tempo que o cliente, que o profissional tem de horas trabalhadas, de experiência, vai interferir no valor que ele vai cobrar por uma sessão. Então, às vezes você vê um valor muito barato e aí você fala assim, tá, será que a pessoa tem know-how? Ou às vezes a pessoa cobra um valor simbólico ou um valor mais barato para ela ir se desenvolvendo até chegar. Então, sempre tomar muito cuidado, pesquisar quem que é esse profissional, se ele tem formação, se ele tem experiência, para que você consiga ter os resultados que você deseja durante o processo. Legal, me diga uma coisa, o coaching, ele pode atender todo e qualquer cliente, buscando especificamente aquele objetivo, se é um atendimento para esporte, se é um atendimento para a vida pessoal, ou se é um atendimento para o trabalho, né? Hoje, a sua maior procura é para o live com relação ao atleta. Sim. Com relação ao atleta, existe uma nomenclatura? Existe o coach esportivo também, que o trabalho é voltado e focado para esse rendimento e essa performance do atleta. Se assemelha ao coach life ou não? O coach life ele é mais genérico, o esportivo é mais direcionado e focado para o desempenho do atleta. Tá, quando a gente fala de um relacionamento familiar, a gente consegue enquadrar isso? O life coach, conseguimos Life sim, coach. conseguimos. Você tem recebido consultas a respeito de um trabalho sobre o life coach com relação à família? Sim, tenho trabalho também de pais e filho, que o pai fala assim, eu me dou muito e o meu filho não está correspondendo ao tanto que eu dou. Por exemplo, eu me dedico 90% para o meu filho ter resultado no esporte e meu filho se dedica apenas 10%. Eu falei, então vamos lá, então vamos equalizar. E aí eu faço trabalho com o pai e com o garoto. Às vezes as mulheres me procuram dizendo, Giane, eu estou para me separar do meu marido porque devido à questão financeira. Você precisa atender o meu esposo. E eu falo assim, não, eu preciso atender você para você entender o seu esposo. E é muito gratificante quando, às vezes, num processo desse de life coach, ao término do processo, a pessoa fala assim, você salvou o meu casamento. Então,
além de aumentar o faturamento, quando eu às vezes eu faço como eu tenho as duas formações, eu integro o Life Coach com Coach Financeiro. Às vezes eu trabalho em empresas multinacionais, empresas nacionais também, elas pagam esse pacote de coach para os clientes, e aí eles vêm com o objetivo financeiro, mas por trás do financeiro existe uma origem. O financeiro é só os respingos de algo que não está legal lá. Então a gente trabalha com a pessoa e ela consegue entender melhor o outro. Como o coach é muito autorresponsabilidade, então ela melhora o desenvolvimento dela e acaba melhorando o desenvolvimento da família, o relacionamento familiar, a forma de comunicar. Às vezes as mulheres, geralmente elas têm o perfil de atender algumas mulheres muito autoritárias, às vezes elas ganham mais do que o marido e aí há um desequilíbrio. E aí a ideia do trabalho é equalizar para que ela possa entender que não é porque ela ganha mais que o marido dela não tem o valor. Ele tem o valor dele e muitas vezes o que o marido faz, se ele não fizesse, ela não teria toda esse sucesso que ela tem aqui em cima. Então a gente procura ter essa visão sistêmica, né? Olhar como um todo. Além dessas formações, eu tenho formação na área de constelação familiar sistêmica também, né? E dentro da constelação, a constelação foi criada por um alemão chamado Bert Helling e existem as leis. Então, por ter esse conhecimento, as 3 leis seria a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio e a lei entre o dar e o receber. Então, é equilíbrio, hierarquia, quem chega primeiro tem procedência, o equilíbrio entre o dar e o receber e a questão do amor também, né? Então, quando você olha para essa relação com amor, com equilíbrio, todos têm o direito de pertencer, então fica mais fácil eu olhar para o outro não como ele sendo inferior, eu ganho mais, eu estou aqui em cima e ele está aqui embaixo, não, porque senão não existe um equilíbrio nessa relação, e aí enfraquece os laços e esse casamento não vai para frente. Então, fala um pouquinho mais pra gente sobre o coaching financeiro, que você também desenvolve esse trabalho. O coach financeiro, eu sou apaixonada pelo coach financeiro porque quando eu fui estudar para resolver os meus problemas financeiros e eu cheguei no coach financeiro, eu descobri que quando a gente tem problema com dinheiro, a gente não tem problema com dinheiro. A gente tem problema com ausência de amor, ausência de afeto. E aí eu tomei choque, né? Então, dentro do coach financeiro, eu falo muito sobre a questão comportamental, eu falo muito sobre a questão comportamental, onde a gente entende o que tem por trás dos problemas financeiros. Tem um autor chamado T. Harv Eker, que é o autor do livro O Segredo das Mentes Milionárias, que ele diz o seguinte: os nossos pensamentos são as raízes e os resultados que nós temos na nossa vida financeira são os frutos, ou seja, aquilo que acontece da minha vida financeira é resultado daquilo que eu penso, é resultado da minha crença. E aí eu vou um pouquinho além ainda, porque nós somos seres que pensamos, sentimos e agimos. Então, pensamento gera sentimento, que gera ação. Então, o seu resultado é proveniente daquilo que você pensa. E aí, estudando um pouco mais a fundo essa questão das finanças também, eu descobri que os nossos sentimentos, eles são 5.000 vezes mais potentes do que os nossos pensamentos. Ou seja, com Harvey lá, esse autor americano, que veio para o Brasil em 2015, eu fiquei 3 dias aprendendo com ele, bebendo diretamente da fonte, ele dizia dessa questão do modelo mental, do modelo das crenças. E aí chegou um momento que eu falava assim, mas tem alguma coisa que ainda está errada, que ainda não está dando certo. E aí tem Elaine Orives, que ela fala sobre o DNA milionário. E a Elaine Orives, ela fala dessa questão do sentir. Para eu ter prosperidade na minha vida financeira, eu preciso sentir essa prosperidade. E para eu sentir essa prosperidade, eu preciso estar vibrando na gratidão e no amor. Se eu não vibrar na gratidão, no amor e na alegria, eu não me conecto com essa prosperidade. Ou seja, o coach financeiro fala assim, a gente vai falar só sobre dinheiro? Não, a gente vai olhar para dentro,
quando que falta o amor? Às vezes as mulheres chegam também falando que passa por, tipo assim, o meu marido não tem tempo para mim, então ele me dá amor no lugar, ele me dá dinheiro no lugar do amor. Eu tenho tudo, eu tenho cartão, eu vou lá e compro, então eu acabo consumindo. Só que na verdade a pessoa queria o quê? Ela queria o amor. Às vezes os maridos não entendem, por que minha esposa gasta tanto? O que acontece? E aí, essa questão financeira, a gente trabalha com uma questão de motivação. Em vez de falar, vamos parar, vamos reduzir, vamos economizar aqui, não pode comprar nada. Não, a gente vai trabalhar com uma motivação da família, que são os sonhos. Então, dentro do coach financeiro, você também precisa ter um estado desejado. Onde você quer chegar sozinho, como pessoa, como ser humano, onde você quer chegar junto com a sua família, quais são os bens que você deseja adquirir, e aí eu faço esse pacote todo, né, com todos esses conhecimentos. Então, eu trago o conhecimento tanto da área do coach financeiro, trago o conhecimento da parte da constelação familiar sistêmica, do life coach. Então, são muitos anos de estudos, experiências, cursos de inteligência emocional, reprogramação mental. E os resultados têm sido fantásticos. No YouTube também tem o canal da Diva do Dinheiro. Então lá no canal da Diva do Dinheiro tem depoimento de muitos clientes. O pessoal não entendeu. Repete aí, qual é o nome do canal? Diva do Dinheiro, que é o canal onde eu falo especificamente sobre finanças, né, mais voltado para a parte financeira. E as famílias têm agradecido. Hoje em dia a educação financeira ela é disciplina, tema transversal obrigatório nas escolas, né? Então, agora em 2020. Acho que em qualquer lugar do mundo hoje. Ensino fundamental, durante o ensino infantil e fundamental é obrigatório nas escolas. As crianças estão aprendendo desde pequenas. Né? Legal. O Luiz Rogério Salles está aqui dizendo pra gente, ótima entrevista, um abraço, obrigado. Olha só, os atletas também te procuram com relação à questão financeira? Você tocou num ponto muito bacana, porque numa outra ponta eu recebo os atletas que eles dizem que ganham pouco, não tem dinheiro, eles não, olha outra crença limitante. Eu não consigo ser jogador de futebol porque eu não tenho dinheiro para ir participar de uma peneira, eu não tenho tempo para ir a um time, então eu ensino eles a fazer dinheiro com as habilidades que eles já têm. E falo fazer dinheiro porque fazer é se colocar em ação. Então, tem tido resultados bem bacanas também. E às vezes eles ficam ali, 17 anos, 18 anos, só ali nas costas do pai. Porque o meu pai não me leva, ou porque às vezes eu moro com a minha avó, não tenho mãe, não moro junto com meu pai. Então, tem uma história bem bacana também do atleta que eu atendi recentemente, que era justamente, também queria entrar em um clube, e aí a gente conseguiu alcançar a meta para ele entrar no clube. Ele entrou no clube, só que depois ele não tinha dinheiro para ir para o clube. E eu falei assim, então vamos trabalhar a parte financeira. Você vê que é tudo juntinho? Vamos trabalhar a parte financeira, tá? O que você faz? Como que você gerencia o seu tempo? E aí a gente vai trabalhar como gestão de tempo. Como que você gerencia o seu tempo? Eu acordo 10 horas da manhã, depois eu ajudo a minha avó a fazer algumas coisas, e depois eu vou pra praça, eu tomo um sol, faço alguma coisa. Eu falo, então agora vamos lá. O que você tem de habilidade? Habilidades, qualidades, o que você gosta de fazer? O que disso aqui que você faz que pode virar dinheiro? E a gente faz também lá, faz todo esse levantamento. E, tipo, uma semana, 3 dias depois que a gente fez todo esse levantamento, ele começou a trabalhar numa pizzaria à noite e consegue o dinheiro para poder ir ao treino pela manhã. Então ele trabalha 3 dias na semana, ganha o dinheiro dele, conseguiu colocar a internet na casa dele porque ele se deslocava da casa da avó dele até a casa do pai dele. Acho que ele pedalava 30 minutos para ir e 30 minutos para voltar. E aí aprendeu a fazer dinheiro, foi trabalhar, joga futebol, colocou a internet na casa, economizou tempo e ainda realizou sonhos. É o que eu sempre digo, estudou, organizou, sempre dá. Sempre dá. Eu não sei se você se recorda, mas ontem, quando a gente conversou, eu falei pra você, olha, Jane, só tem um problema, o tempo voa. Voa, né? E a minha técnica ali, tá vendo aquele ali, aquele é só um, aquele é o Wesley. Ele fica assim, ei, ó o tempo, tá na hora. Problema. Então, eu de antemão, eu já vou mais uma vez falar pra você, nós vamos ter que
agendar uma nova visita sua aqui para bater um papo com a gente, porque esse assunto realmente, eu acho que interessa para muita gente, não só para atleta, mas é uma conversa que vai muito longe, muito longe. Então nós vamos marcar uma nova data para você vir de novo aqui e dar seguimento. Olha só, pela minha lista aqui, eu tinha 6 perguntas programadas com você, eu fiz 3 a mais. E não deu, nós não chegamos nem um quarto do que aquilo que a gente pode falar. Então, de antemão, eu já quero te agradecer a presença, agradecer por você ter aceitado o nosso convite, bater um papo aqui com a gente. O Walter também está aqui mandando um abraço para você. E queria que você deixasse aí sua saudação final para o povo e a gente vai agendar uma nova visita aqui, porque a conversa é longa. Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos os internautas que estiveram presentes aí na nossa live de hoje, Walter, Ari, Marcos Augustinho, Luiz Salles, um abraço para todos vocês. E eu costumo dizer que a vida, ela é como os batimentos cardíacos. A nossa vida é cheia de altos e baixos. E o que vai garantir a nossa capacidade de estar no topo é como que a gente consegue lidar nos momentos que a gente está no vale, né? Tem um livro chamado Picos e Vales. Então, como você lida nesse momento que você não está lá no pico, quando você tem essa sabedoria e essa inteligência, é o que vai fazer você se manter mais tempo no pico. E eu gosto muito de uma frase do Muhammad Ali, que ele diz que o impossível não é um fato, é apenas uma opinião. Então, independente onde que você está hoje, onde você deseja chegar, basta você criar estratégias, acreditar que é possível, se colocar à disposição para aprender, seja assistindo aqui uma live, seja buscando conhecimento na internet, procurando um profissional, que você chega onde você quiser chegar. Porque tudo que o seu coração sonhar, você tem o dever de realizar. E essa é uma frase da Amanda Dreyer. Amigos, nós tivemos aqui mais uma vez o Balcão Esportivo, hoje com a presença da nossa amiga e da coach Giane Carvalho. Eu queria deixar uma mensagem para você, que nós estamos no Outubro Rosa, mês de prevenção ao câncer de mama. Na próxima segunda-feira é o Dia da Criança e também o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida. Então, fica uma dica para você: não queira barrar as pessoas, abra os braços. Fui!